curtindo um solzinho, como se dizia no Brasil, lagarteando, né? -1, estamos com temperatura negativa, mas está um dia lindo, o típico do Canadá, céu bem azul. Nós vamos começar daqui a pouco a bater mais um papo sobre a abertura ufológica. Isso aí tem pano para manga, como se diz. Vamos curtindo devagarinho. Daqui a pouco eu estou em casa na minha caverna, vamos poder bater um papo num lugar mais quentinho. Aqui atrás de mim está o Lago Ontário, logo lá na fronteira, a 60 quilômetros, o estado de Nova York. Do lado de cá para o sul nós temos Buffalo e mais um pouquinho para o norte, o Polo Norte. Até já! Olá pessoal, estamos aqui de volta, vamos continuar a bater um papo sobre essa hipotética abertura ufológica. Hipotética, uma hipotética, a outra já bem real, como eu comentei eu pessoalmente, não só eu, como eu já havia falado, mas outros autores já acham que essa abertura já está acontecendo, tem uma agenda aí sendo seguida. É claro que não é de acordo com a nossa vontade, como nós gostaríamos de ver, mas ela está sendo seguida e até de uma forma bem rápida. No vídeo passado nós falamos sobre a hipotética, né, situação do presidente Trump na Casa Branca anunciando que haviam interferências alienígenas no nosso planeta desde o passado, que continua havendo, né, e que seria uma confusão muito grande no nosso mundo. Mas vamos ver aqui a abertura no governo Trump, está correndo agora, né? O que pode estar acontecendo, o que tem acontecido, o que poderá acontecer. Todos nós sabemos aí que não foi, foi uma surpresa muito grande a vitória do Trump sobre a Hillary Clinton, assim como no Brasil, né? Tivemos aquele cavalo, tipo o cavalo pangaré, que corre fora lá por fora, que ninguém aposta nada nele, e no final ele acaba ganhando, né? Nem o Júlio Assange, que está preso ainda lá na embaixada, poderia prever, foi quem publicou o Wikileaks, poderia prever que o establishment permitiria a vitória do Trump, assim como foi a vitória do Bolsonaro no Brasil. Essa elite da esquerda Illuminati, seja lá o nome que ela tiver, ela fechou fileiras, né? Ela fez todo o possível para garantir a vitória da Hillary. A máquina da mídia mundial, né, eu vi assistir isso aqui de perto, a comunidade financeira toda, a União Europeia, todo mundo demonizou o Trump para tentar torná-lo inelegível, como fizeram aí no Brasil. Essa questão é mundial. A esquerda, como eu falei, seja lá o nome que vocês queiram dar, Illuminati, que seja globalista, mas essa turma que domina a indústria da guerra, a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, eles não querem de jeito nenhum mudar. E isso é que tem prejudicado toda essa possibilidade de uma abertura total. Então é fácil entender aí, né, que Trump, que ele criou um personagem, criou um personagem completamente diferente. Ele nunca foi político, ele sempre foi um comerciante, né? Ele foi um empresário de sucesso, já teve alguns fracassos, levantou, não era um político, né? E aí procuraram se basear sempre nas publicações dele, ficam pontuando publicações narcisistas e machistas, exatamente como aconteceu no Brasil. Aquele que não tinha a menor chance foi quem ganhou. Então, na verdade, Trump ele funciona na questão ufológica e do contexto mundial, da política, de um modo geral, como um disruptor. Ele quebrou deu uma quebra nesse sistema. Ele interrompeu, né? Isso aí caiu sobre dois grandes pilares extremamente importantes dessa ideologia da elite dominante, né? Então, aqui na América do Norte só tem duas, né, bem fortes, que é o neoliberalismo e o neoconservadorismo. Então, nós temos isso aí, não só lá também, mas aqui no Canadá. Aqui são dois partidos, o conservador e o liberal. O liberal é que está governando agora muito mal. Então, ao contrário do liberalismo e conservadorismo tradicionais, como nós conhecíamos antigamente,
esses novos não são opostos, eles, o neoliberalismo é um outro nome, né, que eles usam, neoliberalismo é a mesma coisa que globalização. Chama-se globalização transacional, é a maneira de transformar o mundo numa coisa só. Enquanto que o neoconservador é o projeto do império global, né, também. Então, eles trabalham juntos, todos eles estão lutando para montar um governo único, de alguma forma de governo único, pelo menos dividir o nosso planeta em três partes, né? Então, apesar de uma minoria de pessoas dominar as águas, dominar os minérios, as drogas, os alimentos transgênicos e tal, é, e tudo mais que nós queremos possuir no planeta, né? Eles dominam toda essa área. A indústria farmacêutica também é uma terrível indústria, é assassina. É pior do que a indústria de armamento, né? Então, a Hillary Clinton ela era a representante final desse processo. Ela recebe, então, apoio incondicional de todos os segmentos do poder oculto, das comunicações, da mídia internacional, que até hoje martela em cima do Trump. Não adianta dizer que ele não fez guerra nenhuma, quem fez foi o Obama, né? Não adianta dizer que ele só aumentou o emprego nos Estados Unidos, baixou a taxa de juros, trouxe segurança, não fez as pazes com a Coreia do Norte. Não adianta, porque a mídia é que controla isso. E isso tudo tem a ver com a abertura ufológica, né? No Brasil foi a mesma coisa, está acontecendo ainda, né? Ninguém aguenta mais ouvir a Rede Globo metendo cacete no Bolsonaro ou a Folha de São Paulo, nitidamente mentirosas. São estações mentirosas, mas eles têm um poder de penetração da população de mais baixo nível cultural incrível. E isso acontece no mundo inteiro. Na França, vocês estão vendo agora os problemas na França. Então, tudo isso vem dentro de uma agenda alienígena. Por incrível que pareça, isso faz parte de uma agenda alienígena. E nós estamos conversando sobre isso. O assunto é extenso. Eu já havia comentado sobre isso lá nos outros vídeos que eu tenho feito sobre a Irmandade da Serpente, que também é isso, esse desdobramento, né, dessa elite dominadora que vem durante milênios e séculos dominando o planeta, tem sim uma influência extraterrestre. Nós havíamos falado no vídeo anterior sobre o Robert Bigelow. Então, como nós estamos falando da abertura no governo Trump, embora aparentemente ele não tenha nenhum assunto com ufologia, nem com ufólogo, ele é amigo de vários. Ele tem amizade com vários teóricos da conspiração. Alex Jones, por exemplo, que o YouTube cancelou todos os vídeos dele, é amigo do Donald Trump. E é evidente que ele tem acesso a informações classificadas que a maioria não tem. Ele é o presidente da nação mais poderosa do planeta. E o Robert Bigelow, que nós falamos antes, é um industrial, é um empresário, né? É um importante personagem nessa questão da abertura dos UFOs. Né? Ele é um bilionário de Las Vegas, fica no estado de Nevada, ele é proprietário da Bigelow Aerospace, né? Ela tem sido um importante, e ele também é um importante patrocinador das pesquisas ufológicas, né? Ele opera também a Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, a BAASS, que é ligada à Agência Federal de Aviação. E, então, essa empresa, a Aerospace Advanced Space Studies, ela recolhe todas as informações ufológicas de avistamentos que antes os pilotos forneciam para a Federação de Aeronáutica Civil na América do Norte. Isso agora passa aí para essa empresa do Bigelow. Veja que coisa incrível. E você não vai ver isso em jornais comuns, né? Então, até a Agência Federal da Aviação chama, brincando com o Bigelow, dizendo que são aquelas pessoas que adoram recolher notícias sobre UFOs. Essa é o Robert Bigelow. E a empresa dele, que alguém quiser procurar no Google, a empresa dele tem na fachada essa cara desse Grey aí que eu tenho colocado aí, essa foto do Grey, é o logo da empresa dele. Então, tá aí, ninguém está escondendo mais nada, a abertura está acontecendo. Né? O Bigelow ele tem trabalhado sob contrato com a NASA. Ele tem um contrato com um investimento de 6 bilhões de dólares. Isso aí desde 2011. Além disso, o Bigelow tem outro aspecto interessante na vida dele. Ele comprou um rancho, o famoso rancho Skinwalker, ou Rancho Sherman, que foi mundialmente conhecido pelos fenômenos que ali se manifestavam. Tinham vários fenômenos que aconteciam de avistamentos, luzes estranhas, e os proprietários desse rancho simplesmente não quiseram mais morar lá. E o Bigelow
comprou esse rancho. É a família German, foi a antiga proprietária do sítio, né? Você vê que tem essas coisas que são coincidências demais para serem simples coincidências. Continuando com o Robert Bigelow, ele, numa entrevista no programa 6 Minutes, que eu falei no vídeo passado, eu trouxe aqui um trecho da entrevista, né, da jornalista Lara Logan. Ela pergunta a ele, você acredita em aliens? Ele respondeu, estou absolutamente convencido. A Lara perguntou também, você está convencido que os UFOs vieram à Terra? A resposta dele foi, houve e existe uma presença alien na Terra. Eu gastei milhões e milhões de dólares, provavelmente gastei mais que qualquer outro indivíduo nos Estados Unidos nessas pesquisas. E não, eu sempre investi muito nesse assunto. Olha que resposta incrível. Isso foi transmitido para toda a América do Norte. Ele fala sobre o encontro dos avós deles, que os avós deles estiveram no deserto com um avistamento de UFO, e foi quando ele começou a se interessar pelo assunto. Ele admite encontros também, mas ele não entra em detalhes. E quanto aos céticos, ele diz que está pouco ligando para os céticos. O cara que está na posição dele, pouco liga mesmo. Não está nem aí para quem não acredita. Ele não está interessado. Ele está trabalhando com a turma da pesada, né? Ele continua dizendo, falou sobre o projeto que ele teve com o Pentágono, que incluía aquela declaração do Luiz Elizondo, que todo mundo assistiu, né? Eu já coloquei o link aí Alguém me perguntou, um seguidor me perguntou sobre o link dos avistamentos, isso apareceu em todos os jornais do mundo, jornais aí do Canadá, inclusive no jornal o Globo aí no Brasil, né? Então, essa abertura, essa tão falada abertura ufológica, ela não é uma coisa muito simples, não é de uma realização simples como se imagina. Não é simplesmente ir lá no pódio e anunciar. Tem implicações severas, né? Ela vai atuar sobre várias áreas diferentes que irão reagir de diferentes formas, né? A área econômica vai agir de uma forma, a área de combustíveis, né, de comunicação, tudo isso. Imagina, tudo o que nós temos hoje, o computador que eu estou usando para falar com vocês, a minha roupa, tudo mais leva produtos petroquímicos. Nós ainda utilizamos material fóssil para produzir plástico, produzir uma série de artigos que estão em volta de nós. Então, imagina como será quando chega uma turma que usa a energia limpa, né? Como será toda essa maldita indústria farmacêutica com camarada chega com cura para quase tudo. Você vai poder estender sua vida com qualidade ou chegar à velhice e morrer com qualidade de uma forma não degradante, como a maioria dos nossos idosos. Eu estou chegando lá, morrem nos hospitais e nas casas de internação, nas casas de espera da morte, né? Como existem algumas. Então imagina como iriam reagir essas indústrias que chega uma raça extraterrestre com a possibilidade de cura da leucemia nas pobres crianças que têm leucemia ainda com 1 ano, 2 anos de idade nascem com ela ou com câncer, ou seja lá o que for. Isso vai ser uma loucura, né? Que tipo de combustível esses caras usam para poder viajar pelas estrelas? Vai quebrar toda uma indústria mundial. A coisa não é muito simples. Não é muito simples. Nós vamos ver no próximo segmento, no próximo vídeo, alguma coisa sobre essas implicações e como isso poderia influenciar nossas vidas de uma maneira bem radical.